Hello, greetings everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos falar sobre gramática, né? Continuando os tópicos de estudo gramatical, em que eu estou revisitando, né, a gramática do nível básico e intermediário. Vamos começar do começo. Hoje nós vamos estudar um tempo presente contínuo e eu vou mostrar diversos exemplos para você poder compreender, tá? O que é esse tempo verbal. Mas antes, deixa eu ajustar aqui o tamanho do texto, para a gente poder falar. Eu vou explicar para vocês o que se trata o presente contínuo, tá? É um tempo verbal que se dá no presente, certo? E que ele é contínuo, ou seja, ele pode ter iniciado no momento da fala, tá? Ou ser algo que começou e continua acontecendo. Então, nós vamos aprender pelos exemplos a verificar qual a estrutura deste tempo verbal. Nós vamos ver primeiro os exemplos e depois eu vou mostrar para vocês a estrutura básica, tá? Primeiro exemplo. Please don't make so much noise. I'm trying to work. Então, o tempo contínuo, ele tá aqui, ó. Tá? Na verdade, isso aqui é o sujeito da frase, né? Por favor, né? Please, por favor. Não faça, don't make. Aqui nós temos um imperativo, né? Um imperativo afirmativo, não, imperativo negativo, em que eu começo a frase com don't. No caso, eu não estou começando com don't, porque eu tenho please, por favor, mas eu poderia simplesmente dizer don't make so much noise, ao invés de falar please, né? Então, um tom educado. Por favor, não faça tanto barulho. So much. Much é muito, tá? E so é o quê? É intensidade, ou seja, tão, tanto, né? So much significa tanto. So much. Tanto que quando você fala assim, thank you so much, muito obrigado. É como se fosse uma coisa além, né? Ou seja, muito obrigado. Não somente obrigado, mas muito obrigado. Thank you so much, ou thank you very much. Então, é um advérbio, digamos assim, de intensidade. E noise é barulho, tá? Agora, vamos entender essa estrutura aqui, né? Que é a parte importante dessa estrutura que nós estamos vendo. I'm trying to work. Bom, aqui nós temos o I. I é um pronome sujeito, tá? Significa eu. Eu tenho os seguintes pronomes sujeitos, tá? Vou colocar aqui os pronomes sujeitos. Eu tenho o I. Peraí. Apertei o botão errado aqui. Tenho o I. Tenho o you. Tenho he. Tenho she. Tenho it. Tenho we. Tenho you. E tenho they, né? Eu, você, ele, ela, ele ou ela, né? Pronome neutro, que é usado quando nós não nos referimos a pessoas, né? Tudo aquilo que não é uma não pessoa. We, nós, you, vocês e they, eles ou elas. Então, esses pronomes aqui são pronomes do plural. Pronomes sujeitos no plural e esses aqui pronomes sujeitos no singular. O you, ele pode ser tanto você quanto vocês, tá? Tanto você quanto vocês. Bom, por que eu tô mostrando isso aqui? O I aqui, ó, tá vendo? I. E nós temos aqui um verbo to be. I'm. É um verbo to be correspondente ao pronome sujeito I. No caso, para I, eu uso I am,
certo? I am. A negativa é I am not. E a forma abreviada é I'm, que é da forma que está configurado aqui, ó. I'm. Esse I'm aqui é a mesma coisa que I am. Eu sou ou eu estou, né? Porque I am, o I am é o verbo, o am é o verbo to be, correspondente à primeira pessoa aqui, ó, que é o I, que é eu. Então, quando eu falo I'm trying to work, significa eu estou tentando trabalhar. I'm trying to work. Aqui nós temos o verbo try, verbo principal, try, que significa tentar. E temos o ing seguindo o verbo try. Esse ing é o que caracteriza o tempo contínuo, né? Que é a continuidade. Seria o correspondente ao nosso NDO, né? Que é o gerúndio. Então, eu estou tentando. Eu estou tentando. É uma ação que está acontecendo ou no momento da fala, ou em torno do momento da fala. Por isso que ele fala assim, ó. Please don't make so much noise. Por favor, não faça tanto barulho. Por quê? Eu estou tentando trabalhar. Então, no momento da fala, ele está tentando trabalhar e existe uma pessoa fazendo barulho. Certo? O que nós podemos depreender daqui? Que o presente contínuo é a combinação do verbo to be e o verbo principal acrescido de ing. Esse é o presente contínuo. Verbo to be no presente, tá? Present simple, no presente. Porque existem outros tempos contínuos. No passado, nós vamos ver que tem o futuro, tem um presente perfeito contínuo, mas aqui o foco desses exemplos aqui é o presente contínuo. Então, I'm trying to work, estou tentando trabalhar, tá? Segundo exemplo, para a gente poder continuar aqui, entender mais, né? Let's go out now. O que é let's? Let's significa vamos, né? Então, go out é um phrasal verb, é um verbo frasal, né? Uma combinação de verbo com preposição, significa sair, né? Go out, ir para fora. Então, let's go out now. Vamos sair agora. E aqui nós temos um outro exemplo de present continuous. Você consegue identificar onde está o verbo to be? O verbo to be está aqui, ó. Ele está na negativa, é o verbo is, tá? Ele está na negativa, mas ele está aqui. E ele está na forma abreviada dele, isn't. It isn't raining anymore, ou seja, não está chovendo mais. Estou compreendendo aqui alguns aspectos, né? Do verbo to be primeiro. Porque já que esse tempo verbal, que é o present continuous, nós acabamos de ver que ele envolve o verbo to be, então é importante eu explicar todos os tempos possíveis do verbo to be no presente simples. É um dos primeiros tempos verbais que você aprende em inglês, né? Quando você começa a estudar o idioma. Então, é bem prático, ó. Você vai falar I am. Você vai falar you are, we are, they are. Então, para todos esses aqui, você vai usar are. You are, we are, they are. Para he, she e it, você vai usar is. Certo? A negativa de I am, ó, deixa eu diminuir a letra aqui, ó. A negativa de I am, que é eu sou, eu estou, né? I am, eu sou ou eu estou. É I am not. Ou I'm not, também é possível.
A forma abreviada da negativa. Na afirmativa, como a gente acabou de ver no exemplo anterior, I'm trying to study. Eu estou tentando estudar. Então, forma abreviada é a combinação do apóstrofo, né? E o verbo de uma forma abreviada, né? Seria a forma contracta, forma contraída, enfim. Alguns livros usam terminologias assim. A negativa do verbo are é aren't. You aren't, we aren't, they aren't. Então, não tem muito para onde correr, né? Existe essa forma aqui, ó, are not, essa forma completa aqui. E tem a forma abreviada, aren't. E para he, she ou it, existem duas formas. Você pode combinar uma coisa importante. Você pode combinar a forma, o verbo com o sujeito na afirmativa também, tá? Por exemplo, you are, você pode dizer you're. Também é possível, tá? You're not, também é possível. Você juntar colocar o not na frente do you're na forma abreviada de you, mais o verbo to be. Você pode, você tem we're e você tem there. Então, são formas abreviadas, we're, there. E as pronúncias são ajustadas, evidentemente, né? You're, são ajustadas para refletir isso aqui. Então, aqui na afirmativa, ok? E aqui, nesse caso aqui, negativo. O I'm eu já tinha dito, né? Como que é a forma abreviada dele. Agora, he, she ou it, você pode usar a forma abreviada na afirmativa. Tá? His, she's, its. Ou, na negativa, você pode dizer he is not ou he isn't. E assim por diante. She's not, she isn't. It's not, it isn't. Também é possível. Então, dado esse preâmbulo todo aqui, que a gente viu aqui sobre o verbo to be, a gente vai continuar aqui estudando, tá? Então, aqui nós temos a forma negativa, porque eu estou dizendo, primeiro, quando eu falo não está chovendo, em português, esse sujeito não seria inexistente, você não teria nem sujeito. Em inglês, você tem que começar com it, neste caso aqui. Tá? Então, it isn't raining, não está chovendo. It, que é um pronome neutro, tá? Pronome sujeito neutro. Isn't, não está, né? Ou it isn't, it is not. E raining, porque nós temos o verbo rain, que é o verbo chover, né? E ele está acrescido de ing, que é o gerúndio aqui, tempo contínuo. Tá? Anymore. Quando eu quero dizer anymore, que significa não mais. Então, quando eu digo it isn't raining anymore, quer dizer o quê? Não está chovendo mais. Não está mais chovendo. Tá? Alright. The next one. Importante. Vamos voltar aqui nos primórdios. Aqui é uma ação no presente. I'm trying to work. Eu estou tentando trabalhar. Ele está falando, não faça barulho, que eu estou tentando trabalhar. É uma ação que está ocorrendo no momento da fala. Aqui, let's go out now. It isn't raining anymore. Vamos sair agora. Não está chovendo mais. É uma ação contínua também. Naquele momento não está chovendo. Parou de chover, né? It isn't raining. Não está chovendo. Próximo. How's your new job? Né? Aqui a pessoa conseguiu um emprego novo, eu estou perguntando como está o seu novo emprego, né? How é um pronome interrogativo, significa como. How is, tá? Forma abreviada de how is ou house.
How's, como está, né? Que o verbo to be é o verbo ser, estar. Como está o seu, aqui temos um adjetivo possessivo, né? Que estou me referindo ao emprego seu emprego, né? De você. Então, your new job, o seu novo emprego, né? Como está o seu novo emprego? Are you enjoying it? Aqui eu estou fazendo uma pergunta com presente contínuo. Bom, para fazer perguntas no presente contínuo, como eu faço, Thales? Eu tenho que pegar o verbo to be, colocar no início da frase, tá? Então, o que seria na afirmativa? You are enjoying it. Você vai inverter, né? Are you enjoying it? Você está gostando, né? Do emprego. It aqui é um pronome objeto que está se referindo à palavra emprego. Nós vamos tratar todos essas classes, essas classificações gramaticais, tá? Só que vai ser uma coisa de cada vez. Are you enjoying it? Então eu estou perguntando se você está gostando do emprego. Quer dizer que eu estou trabalhando no momento da fala? Não. Então, não necessariamente. Né? É a mesma coisa você falar assim, eu estou lendo o livro. I'm reading a book. Eu estou lendo um livro, ou seja, eu pego um livro e estou lendo. No momento da fala? Não, mas eu estou no processo de ler o livro. Então, aqui mesma coisa, você está gostando do emprego? Ou seja, você começou um trabalho e eu quero saber qual a sua percepção que você tem nesse processo de estar trabalhando uma nova posição. Então, how's your new job? Are you enjoying it? Como está o seu novo trabalho, o novo emprego? Você está gostando, né, dele, do trabalho? Ok. Sempre que eu tenho o verbo to be, né, nesses casos, praticamente sempre, ele, quando eu fizer uma pergunta utilizando o verbo to be, eu tenho que pegar o verbo to be e colocar no início da frase, né? Não é exatamente no início aqui, porque eu tenho um pronome interrogativo. Pronomes interrogativos, eles vêm antes de qualquer coisa, né? Mas também, quando nós estudarmos pronomes interrogativos de modo geral, nós vamos ver essas características. What's all that noise? What's going on? Aqui, ó. What's all that noise? Esse what's é a abreviação de what is. Então, o que é, né? What é o que, né? Primeira coisa que você aprende na escola, né? No curso de inglês. What's your name? Qual o seu nome, né? Então, what's all that noise? O que é todo, esse all significa todo, tudo, todo esse. That é um pronome demonstrativo que é esse, essa, isso ou aquele, aquela, aquilo, tá? Então, todo esse e nós é barulho, né? Já apareceu lá no primeiro exemplo, a gente já viu essa palavra. What's going on? Tá? Ó, aqui nós temos o presente contínuo. Go on. Aqui é um phrasal verb, um verbo frasal que significa acontecer, né? Quando eu falo assim, what's going on? O que está acontecendo? What's going on? O que está acontecendo? O verbo to be, ele vem antes, tá vendo? Na verdade, o pronome, esse pronome interrogativo, ele tem um papel de sujeito, né? Porque something is going on, ou seja, algo está acontecendo, só que eu não sei o que é. Então, eu uso um pronome interrogativo para perguntar. Também vamos entender essa sistemática melhor. Na verdade, já tem tudo isso no meu canal, só que está na playlist de gramática básica. Foi o primeiro ciclo de gramática que eu gravei. Já tem um curso completo de gramática aqui no canal, mas não feito com a projeção no computador do jeito que eu tô fazendo aqui, tá?
Então, eu estou regravando, mas não o mesmo conteúdo, não as mesmas explicações. Outros exemplos, outras explicações mais detalhadas, tá? Mas já tem todo esse conteúdo aqui no canal, se você quiser assistir. Então, what's going on? O que está acontecendo. Tem até uma música com esse nome, né? O que está acontecendo no momento, né? Porque você ouviu um barulho. What's all that noise? O que é todo esse barulho? What's going on? O que está acontecendo? Bom, outra pergunta. Utilizando o presente contínuo, que corrobora o que eu acabei de falar também. Verbo to be no início da frase, estou fazendo uma pergunta, tá? Is your English getting better? O que é get better? Get better significa melhorar, tá? Eu vou explicar aqui, ó. Get better. Melhorar. Ficar melhor. Melhorar. Aqui, ele tá com ing, por quê? Porque é um tempo contínuo, certo? Neste caso, é um tempo contínuo. Mas por que eu tive que dobrar a última letra? Né? Você observe que aqui eu tenho 2 T's. No get better, get só tem um T. Primeiro, temos um monossílabo tônico, a sílaba tônica. Quando ela é a última sílaba ou tem uma sílaba só e ela, via de consequência, ela acaba sendo tônica, eu tenho que dobrar a última letra com a sequência consoante, vogal, consoante. Nós temos aqui, ó, consoante, vogal, consoante. Então, eu dobro a última letra antes de colocar ing. Então, is your English getting better? O seu inglês está melhorando? Então, por isso que aqui é um tempo contínuo, tá? É o verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing. Só que a estrutura está um pouco diferente porque eu estou fazendo uma pergunta. Então, é o verbo to be primeiro, o sujeito depois e o verbo principal com ing depois, tá? Aqui, ó, sujeito. No what's going on, o what, ele é sujeito. Por isso que ele não segue essa sequência. É uma exceção. E what's all that noise também, mesma coisa. Agora, aqui, ó. Are you enjoying it? Mesma coisa, ó. Verbo to be. Eu tenho o sujeito, né? O pronome sujeito, you. E enjoying, que é o verbo com ing. Mesma coisa. E better, só para falar mais um pouquinho, better é o comparativo de superioridade do adjetivo good, que é bom em inglês. É um comparativo irregular do adjetivo good, tá? At first, I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. At first significa no início. No início, at first. I didn't like my job. Eu não gostava do meu emprego, né? Esse didn't aqui nós vamos verificar, né, nessa revisita à gramática. Mas é importante mencionar que esse didn't é um artigo auxiliar que ajuda o verbo principal a ir para o passado simples, tá? Então, like é o verbo gostar. Quando eu falo I didn't like, significa eu não gostei. Então, eu uso verbos auxiliares como do, did, né, para fazer perguntas ou no presente ou no passado, e para fazer negativa no presente ou no passado, né? Do vai virar don't ou doesn't, e did vai virar didn't. I didn't like my job. Eu não gostava do meu trabalho. My job, meu trabalho. Né? Pronome aqui adjetivo ou adjetivo possessivo, my.
que é meu, né? Ou minha, correspondente ao pronome sujeito I. But I'm starting to enjoy it now. Mas, esse but é mas, né? Mas, eu estou começando, I'm starting. Então, start é começar, iniciar. Ele vem com ing, então é começando. I'm starting, eu estou começando a gostar do emprego ou do, né, agora. É bem comum em inglês você juntar dois verbos e colocar preposição to, né? Não é regra, mas é bem comum. Então, at first I didn't like my job, but I'm starting to enjoy it now. Então, no início, eu não gostava do meu trabalho, mas eu estou começando a gostar dele agora. Então, é no presente, é uma ação no presente. Estou começando a gostar, estou no processo de gostar do emprego ou do trabalho. Next one. The population of the world is increasing that very fast. The population, a população, né? The é o, a, os e as, é um artigo definido. Population, população, então a população do mundo, of the world, eu sempre tenho problema para falar essa palavra. The population of the world é a população do mundo, tá? Is increasing, está aumentando, está crescendo. Então, aqui nós temos o verbo increase, que é o verbo aumentar, né? Aumentar. Increase, aumentar. Aumentando, eu tenho que acrescentar ing, certo? Só que o verbo increase, ele termina com E. Não faz sentido, né, gramaticalmente, e tá errado se você colocar o ing assim. Tá errado. Então, você tem que tirar o E antes de colocar o ing. Então, vai virar increasing. Então, a população do mundo está aumentando muito rápido. Very fast, né? Fast é rápido, very, muito, né? Advérbio de intensidade. The population of the world is increasing very fast. Então, a população do mundo está aumentando muito rapidamente. Muito rápido. Uma pessoa fala com você assim: You're working hard today. You're working hard today. Você está trabalhando duro hoje. Então, você tem you're, que é a abreviação de you are. Você está. Você é ou você está, né? Então, o verbo to be aqui. Working, ing aqui. Trabalhando, né? Work é o verbo trabalhar. Com ing vai virar trabalhando. Então, you're working. Você está trabalhando. E hard é duro. Que é advérbio também. You're working hard today. Você está trabalhando duro hoje. Yes, I have a lot to do. Sim, eu tenho muito a fazer, né? A lot significa muito. A lot of money, muito dinheiro. A lot of books, muitos livros, né? Pode ser usado tanto para substantivos contáveis, que são, você pode contar, quanto incontáveis. Tá? E have é o verbo ter. Então, eu tenho, I have. Eu tenho muito a fazer, né? I have a lot to do. A fazer. Alright. Vamos ver quantos mais exemplos eu tenho. Tem mais 3 exemplos aqui. Kate wants to work in Italy. Kate quer trabalhar na Itália. Pronto. Wants é o verbo principal, que é o verbo querer, né? Want é o verbo querer. Então, quando eu falo Kate wants, Kate quer. Agora, por que o verbo tem S? Porque para he, she ou it, no presente simples, present simple, os verbos
vem com S. Kate seria o correspondente a she, né? Que é ela, né? O pronome sujeito. Então, she wants to work. Ela quer trabalhar, tá vendo? Temos aqui, de novo, a preposição to ligando esses dois verbos. Onde ela quer trabalhar? Na Itália. In Italy. Preposição in, utilizada antes de país, antes de cidade. Ou seja, tem várias situações que você pode usar preposição in. Então, so, she's learning Italian. Então, ela está aprendendo italiano. Então, ela quer trabalhar na Itália, então, ela está aprendendo italiano. She's learning. Learn é o verbo aprender. ING vai levar o verbo learn para o gerúndio, né? Aprendendo. Italian é o nome do idioma italiano, que é colocado em maiúsculo, tá? She's learning Italian. Ele está aprendendo italiano. She's ou she's, né? Então, segue o mesmo padrão. She's learning Italian. Quer dizer que ela está aprendendo italiano no momento da fala? Não. Quer dizer que ela está no processo de aprender italiano, porque ela quer se mudar para a Itália, né? E aqui, por exemplo, you're working hard today. Yes, I have a lot to do. Então, no momento da fala, a pessoa está trabalhando duro. Porque eu falo assim, você está trabalhando duro hoje. Sim, eu tenho muito a fazer, né? Então, no momento da fala, ela está fazendo isso, tá? Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui. Mas depois eu vou voltar nesses dois exemplos que estão faltando. Mas você entendeu, né? Qual o objetivo do presente contínuo? É a combinação verbo to be mais verbo principal seguido de ing. É uma ação contínua que ocorre no momento da fala ou não necessariamente no momento, mas no presente. E esse ing ele tem um papel aqui nesses casos de como se fosse o gerúndio, né? Aprendendo, trabalhando, aumentando, começando, melhorando e assim vai, tá? Bom, então esse é o nosso primeiro vídeo assim com os básicos da gramática, em que nós estamos revisitando, porque esse canal já tem mais de 700 vídeos e já tem um curso completo de gramática, tanto do nível básico, com explicações em português, quanto Intermediate Advanced, inteiramente em inglês. Então, tem vídeos inteiramente em inglês, quando são intermediário avançado. O título do vídeo, ele vem com palavras todas em inglês, então você consegue identificar. Existem as playlists também, em que você consegue identificar o conteúdo. Falamos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, exercícios, leitura comentada, administração, né? Business English, inglês para negócios, eu já falei. Em diversas playlists, né? Quase 800 vídeos. E eu gravo vídeos com bastante frequência. Então, assine o canal, compartilhe com os coleguinhas e dê um joinha se você curtiu o conteúdo e ativando também o sininho das notificações. Alright? So, see you back soon. Vejo você em breve. Bye, bye.